você tem aí um material entre eletrodos, né? Então, a questão é essa, né? Qual seria o material, certo? Em branco aqui. Tá? Então você aplica aí a diferença potencial, tá certo? E quer saber, esse material aqui que tem a condutividade sigma, né? 2 eletrodos, você quer saber de que forma a corrente se distribui, né? Se for V0 aqui, 2 eletrodos, de que forma a corrente se distribui, né, entre esses 2 eletrodos. Então você tem essencialmente problemas de valor de fronteira, né? A gente pode ter materiais com condutividades distintas, né? E assim por diante, né? E a aplicação de um eletrodo, né, de um lado e outro eletrodo do outro lado, né? Então você tem aí uma outra situação, certo? Ou então um material com condutividade sigma 1 e outro com sigma 2, um dentro do outro, por exemplo, né? Pode também pensar nisso. Então você tem várias situações em que pode imaginar, né, esses problemas, certo? Pode ter, por exemplo, isso aqui, né? Você tem um material e outro que envolve totalmente esse material, né? Então você tem aí sigma 1, sigma 2, a gente pode sujeitar um pedaço a um potencial e outro a outro potencial e ver o que acontece, como é que a corrente vai fluir entre esses 2 eletrodos, né? Então são várias situações possíveis. Então, essencialmente, nós temos problemas de valor de fronteira em meios condutores lineares e no regime permanente né, a equação da continuidade vai nos dizer, a equação de continuidade é divergência de J mais D por dt igual a zero, né? No regime permanente isso aqui dá zero. Então tudo se estabeleceu no regime permanente, então divergente de J igual a zero. Essa é uma das equações diferenciais que define o nosso problema de valor de fronteira. A outra equação é que o campo elétrico, tá certo? Ele é irrotacional, né? Rotacional de E igual a zero. Como o meio é linear, o meio envolvido é linear, então J é igual a sigma E. Né? Também é outra equação. Da segunda equação, eu chamo isso aqui de 1, isso aqui de 2. Da segunda equação, né? Equação 2, nós sabemos que qualquer campo irrotacional é obtido do gradiente da função potencial. Né? E se eu jogar agora J igual a sigma E nessa equação, tem um divergente de sigma E, né? Igual a zero. Se o meio é homogêneo, né? Sigma sai dessa derivada, então eu obtenho divergente de E igual a zero. Como E é menos gradiente de φ, então a gente conclui que no meio, satisfazendo a lei de Ohm, no meio for linear, homogêneo, isotópico, que é a nossa hipótese, né? Certo? Então, no meio linear, homogêneo, isotrópico, satisfazendo a lei de Ohm, então a conclusão é que o laplaciano de φ é igual a zero. Certo? Essa é a conclusão. Né? O meio, no regime permanente, o meio satisfazendo a lei de Ohm, que seja linear, homogêneo, isotrópico, satisfaz a equação de Laplace. Então, todos os métodos que desenvolvemos anteriormente para a solução da equação de Laplace podem ser utilizados, né, para a solução do problema. Certo? Então, o formalismo, qual é o formalismo de solução do problema de valor de fronteira em meios condutores? Né? O formalismo é o seguinte: primeiro, resolve a equação de Laplace, né? Passo 1, resolve essa equação. Isso depende da geometria, tá certo? Resolve em cada sub-região, né? Aplica condições de contorno. Uma delas a gente vai ver já já qual é, tá certo?
para determinar as constantes, né? Então, aplica condições de contorno para obter as constantes. Então, uma vez obtido o potencial, você pode obter qualquer coisa, né? E obtém, obviamente, a fronteira da região está submetida à diferença de potencial, você conhece já, né? Você precisa saber a distribuição de correntes. Então, obtém J igual a sigma E, que por sua vez é menos sigma gradient de φ. Então, você tem a distribuição de correntes, e dessa expressão você pode obter, finalmente, a corrente que flui entre eletrodos, né? Então você obtém, finalmente, se a seção transversal é S, né, entre eletrodos, então você obtém a corrente, simplesmente a corrente que flui do eletrodo positivo para o negativo, a partir dessa equação simples. Tá? Então, tendo a diferença de potencial e a corrente, então a razão vai dar a resistência elétrica, que é o objetivo final em geral, né? Às vezes não, mas na maioria dos casos o que se quer se obter é a densidade, é a resistência elétrica. Tá? A gente vai fazer um exemplo para mostrar como é que faz isso. Tá? Importante ver, certo, como seria, no caso, as condições de contorno e meios condutores. Uma delas, né, nós sabemos que o potencial tem componente, potencial é contínuo na interface entre dois meios, né? A outra equação surge, certo? Da equação da continuidade, né? Aqui está meios 1 e 2, certo? Meio 1, né? Esse meio de baixo aqui, meio 2. Normal de 1 para 2 é essa aqui. Vamos voltar novamente à equação da continuidade. Forma diferencial, né? Vou botar desse jeito, né? Essa é parecida com a equação de divergente de D igual a ρ, né? A única diferença, né, é que no segundo membro não aparece ρ, aparece d ρ dt, né? A forma integral dessa equação é o fluxo de J com a geometria fixa, né? É integral de volume, né, de d ρ dt, né? E essa forma integral aqui me dá fluxo de D, é a carga envolvida. Tá? Sigma superfície que limita a V. Né? Ora, na interface entre dois meios, né, se n vai de 1 para 2, a gente faz um cilindro gaussiano, como a gente fez no caso da condição de contorno para o vetor D, e aqui nós obtivemos que há uma descontinuidade na componente normal dada pela densidade superficial de carga, né, naquele processo limite que a gente fez anteriormente. Essa é a condição de contorno que se obtém se houver densidade superficial de carga no material. Então há descontinuidade na componente normal de D dada por essa expressão. Essa equação é semelhante a essa aqui. Essas são semelhantes. A única diferença que tem é que é d ρ dt que aparece aqui, ao invés de ρ. Essa equação vai levar para um procedimento semelhante a uma condição de contorno do tipo N, só fazer a analogia, né? Escalar J2 menos J1, ou seja, a descontinuidade na componente normal de J é igual a menos d ρs dt, que é o mesmo processo limite, né? Então, se houver descontinuidade na componente normal de J, é porque existe acúmulo, tá certo, de carga, né, na interface. Né? Certo? Então, isso é importante se considerar essa equação. Né? Essa equação vale no regime transitório, tá certo? No regime permanente, ou seja, atingido, passado o tempo de relaxação, né? No regime permanente, esse termo aqui é nulo, e a condição de contorno se torna J